convenção, a aliança, ela a gente pode dizer que ela é um stakeholder, ela atua na campanha de Minamata, no âmbito da campanha de Minamata. A campanha de Minamata, ela é um acordo global, né, envolve diversos países, que atua com o objetivo de, como a gente pode dizer, proteger a saúde ambiental e a saúde humana dos impactos adversos, né, danosos que o mercúrio causa. O mercúrio e seus compostos causam, né, na saúde humana e no meio ambiente. Esse é o objetivo central dessa convenção, ela foi assinada, acordada em 2013 entre os países e ratificada em 2017. Brasil ratifica em 2017 a aliança. Em 2018, nosso país promulga. Então, ela é já uma lei internalizada aqui no nosso país. E ela aborda diversos setores que utilizam mercúrio. E, por exemplo, no caso do amálgama dentário de mercúrio, que é o que vamos falar hoje, né, aliado à nossa campanha, ele é um produto que contém, na sua formulação, 50% de mercúrio. Então, ele está dentro desse tratado, faz parte desse tratado que visa diminuir a exposição humana ao mercúrio. Humana e animal, né, digamos assim, também. Ao mercúrio. É interessante, né? Porque o uso do mercúrio na odontologia, pelo menos no meu ponto, né, leigo, a gente sabe dos efeitos prejudiciais do mercúrio, contaminantes, tanto para o homem, né, quanto para o meio ambiente, né, si, tal, flora, fauna, rios. Mas, assim, o uso do mercúrio na odontologia é mais recente ou não? Isso é... Não, pelo contrário, né? O mercúrio, por exemplo, em 1840, 1700 e pouco, ele já estava sendo desenvolvido, né, por pesquisadores na Europa, principalmente, e na Inglaterra é que se estabelece o uso do amálgama como um produto que poderia ser usado nos dentes, né? É uma mistura de metais. O mercúrio ele é líquido na temperatura ambiente, só que quando ele entra em contato com outros metais, ele é amálgama, como amálgama no ouro, no garimpo. Ele endurece, vira uma pedra. Então, isso foi testado nos dentes, lá em 1840, e a partir daí começou a se desenvolver o uso na odontologia, né? E, por curiosidade, lá nessa época, já em 1840, a Associação Americana de Dentistas já reprovava o uso do mercúrio e dizia que isso seria um absurdo utilizar isso na população, porque o mercúrio, naquela época, já era reconhecido como tóxico. Mas aí não ouviram a Associação Americana, ela se transformou em outra associação, e a partir daí, Eneida, o mundo todo passou a usar mercúrio, né, nos dentes. Acredita-se que, você veja bem, uma pessoa quando vai no dentista e coloca um amálgama na boca, ela sai com aquilo na boca e sai jogando o mercúrio para tudo quanto é lado. Você tem uma ideia, na convenção, numa das COPs, né, conferências das partes que são feitas, as convenções quando são assinadas, todo ano tem uma conferência das partes, para ver o que os países estão fazendo em relação à convenção e ver se ela está sendo cumprida, né? Porque é um tratado mundial. Eles fizeram, o pessoal das ONGs, pegaram um aparelho russo que mede a quantidade de mercúrio no ar, que ele faz a leitura a tempo real, e as pessoas vinham e eles mediam, pediam para o professor abrir a boca e fazer... Quanto mais amálgama uma pessoa tinha, mais alto era o pico de mercúrio no ar. Então, quando a pessoa tinha muito amálgama, aquilo ia para final de escala, a tela virava porque subiu fora da escala. Então, quer dizer, as pessoas saem na rua baforando amálgama no meio ambiente, né? Isso é um absurdo. E deve ser absorvido também na pele, né? Porque do mesmo jeito que o mercúrio, assim... garimpa, de garimpo, de do tudo. Vapor, né? Ele é, né, absorvido. Então, imagina na boca. Eu não sei que tipo de estudos, né? Você citou um. Claro que existem mais estudos. Sim, tem né, vários Rafaela? estudos e há muito tempo, né, Neida? A gente estava até conversando, Sim. né? Há muito tempo já que se fazem estudos e mostram que evidenciam que esse mercúrio, ao contrário do que alguns acreditam, né? Infelizmente, ele não fica estático, então ele vaporiza, assim, na boca da pessoa, principalmente quando está em contato com o quente ou com o topo a topo aqui, né, da nossa boca, quando bate também nessa situação. Inclusive, tem uma pesquisa que eles fazem, tem acho que na internet, inclusive, acho que está disponível. Eles pegam um mercúrio de não sei quantos anos, acho que mais de 20 anos ali, né, naquele dente, e eles esfregam ali com uma borrachinha. E aí eles mostram ali aquele vaporzinho subindo. Agora, você imagina isso na nossa boca, né? Você tem ali uma saliva, íons, né, na nossa saliva. Então, você tem ali um amálgama corroendo, né? Porque a corrosão pH, ali né? é tipo uma que o pessoal
Nós temos vários parceiros, né, na nossa campanha. Além de dentistas também, nós também temos fisioterapeutas, osteopatas, que eles também trabalham com essa questão do mercúrio, né, o quanto pode causar problemas posturais de dores, né. Então, e eles falam bastante da questão do microgalvanismo, que é justamente como se fosse uma pilinha, né, Jeff, na nossa boca, né, e causa isso, porque é metal com metal. A amálgama tem mais de um metal, inclusive, né. Então, e se a pessoa tiver outros metais, então, na boca, essa possibilidade de... A gente costuma falar que é como se fosse uma pilha. É uma pilha. É como se fosse uma pilhazinha mesmo na nossa boca, causando esse problema. E, segundo fisioterapeutas osteopatas que estudam também sobre essa questão, você, por exemplo, pode ser um anel. Um anel fazendo essa articulação, não só na boca, mas um próprio metal em outro lugar do corpo pode causar esse tipo de problema. Então, são profissionais que também observam esse problema no corpo da pessoa, o quanto o mercúrio ali do amálgama pode estar causando outros problemas. Então, quando a gente fala assim, dos problemas do mercúrio, como você fala assim, a gente já sabe, na verdade, cada vez se descobre mais ainda os danos, que são vários, são de várias ordens, né? Neurológico, neurotóxico. Eu costumo dizer que são coisas assim mais sutis, mas tem coisas mais graves também, né? Sutis a gente pode dizer tremores, né? Que você não vai nem vincular com mercúrio. Problema de memória, de fala, coisa que a gente não faz. E às vezes o dentista também não vai fazer. Nem o médico. Nesse livro aqui, que eu acho muito interessante, de 87, que eu estava até falando para você, que é um clássico. Ele é um clássico do... A Tóxica Bomba Relógio. De quem é? É do Sanzif. Sanzif. Mostra para todo mundo aqui. Inclusive, quem faz a abertura aqui do livro é aqui brasileira, né? Da edição brasileira. A apresentação do livro é o Dr. Olímpio Faisal. Que é muito interessante. O Dr. Olímpio Faisal é um dentista que há muito tempo, ele já acho que década de 60, não me lembro assim com exatidão, ele fala sobre o problema do amálgama, do que ele vivenciou com o pai dele, o pai e a mãe. Eles também trabalhavam na odontologia. E esse dentista de Minas, ele vai para os Estados Unidos fazer o seu mestrado sobre mercúrio, os danos do mercúrio, e ele é impedido de fazer. Ele não pôde fazer na época. O pessoal chegou para ele e falou, faz outra coisa. Você vai acabar com a odontologia se você falar do mercúrio, né? Isso ele falou pra gente. É sempre o lucro, né? Exatamente. Acima da saúde pública e coletiva, né? Inclusive, né? E aqui também, nesse livro, o autor também fala sobre essa questão da corrosão do amálgama, do microgalvanismo, que se chama, né? E é um problema, assim, importante da gente estar verificando. Por exemplo, quem tem que observar, né? E, às vezes, o teu médico, o teu dentista, ou tua dentista, né? Enfim, não está fazendo essa vinculação, né? Desses sintomas, que pode ser amálgama. Por exemplo, lesões na boca, pode ser também. Uma coisa que ele chama a atenção, por exemplo, tem pessoas que é muito claro, fica muito nítido que ela tem alergia ao mercúrio. Então, você vai colocar aquele amálgama, dá para perceber. Mas tem sintomas que são muito sutis, pode ser que não perceba. E uma coisa muito interessante, né, que ele traz aqui no livro, que ele traz várias pesquisas e vai questionando, né, trazendo ideias. Ele fala, inclusive, quem quiser saber sobre o assunto mais, porque ele não fala só, assim, traz coisas, pesquisadores que falam a favor, ele também traz outros, que trazem outras perspectivas, né. E, por exemplo, assim, um gosto amargo na boca, metálico, pode ser também uma alergia. E quem vai fazer isso? Quem vai identificar isso? Né? Então, são essas questões assim, que é importante a gente estar trazendo. E, aliás, é por isso que a gente trabalha, né, na campanha da odontologia, justamente por isso. Por quê? Porque no amálgama, Eneida, quando a gente fala de vapor, o que acontece com o vapor de mercúrio? Ele tende a ir para o pulmão, e do pulmão ele o quê? Passa para sanguínea, circulação, e passa para os órgãos. E nós temos no amálgama uma contaminação que é crônica, né? Ela acontece diariamente. Não é uma exposição assim de uma vez, né? Que a gente fala, é crônica, aos poucos. E tem pesquisas recentes, né? Quando você fala pesquisas, nós somos pesquisadores, pesquisamos muito sobre o assunto, a gente vai lendo artigos, enfim. E por exemplo, novas pesquisas indicam que quanto mais restauração a pessoa tem na boca de amálgama, mais aumenta a quantidade de mercúrio no corpo dela. Isso é evidenciado já em pesquisas de corte, né, que acompanha a pessoa há um tempo já. Então, e as mulheres grávidas têm mais dificuldade de expelir o mercúrio, isso que é importante dizer também.
É um dado interessante. A pesquisa mostrou que quando a mulher está no estado de gestação, né, ela tem mais dificuldade de excretar o mercúrio, então a carga corporal dela é maior. Exatamente. Isso é também uma das novas pesquisas que tem sobre o assunto, né? Sim. Não, e aí, né, só para não querer te cortar, e veja bem, e no momento é crucial, porque o mercúrio ele é um interferente hormonal capaz de interferir no desenvolvimento fetal. Ele pode causar problemas neurotóxicos no feto. Caramba. Então você vê, tanto é que a Convenção de Minamata hoje, a Rafaela vai falar mais sobre isso, ela tem um dispositivo que os países se obrigam a recomendar ou proibir o uso do amálgama em gestantes. Né? Então você vê o risco que é, né, para o próprio Sim. desenvolvimento humano, para a própria gestação, para a própria reprodução humana, utilizar o amálgama, né, a mulher estando em